Olá, pessoal, vocês que estão acompanhando a TVI, o programa Alô Cidade Debate. Nós tivemos a passagem de bastão do nosso querido Barbosinha para mim, que vou estar a partir de agora conduzindo o programa, sempre trazendo para todos vocês pessoas que vão agregar a todos em termos de conhecimento, em termos de informação. E hoje nosso convidado é mais que especial, ainda com o Dr. Fábio Santos, ele que é professor, que é uma pessoa extremamente esclarecida, que tem uma grande bagagem intelectual, em termos de educação, uma pessoa que multiplica o que ele sabe, que isso que é importante, não basta a gente saber e armazenar, a gente tem que ser multiplicador disso, porque é isso, através disso, dessas ações, que a gente vai contribuir na construção desse país, dessa sociedade nova que a gente tanto busca. A gente falou um pouco sobre educação no programa anterior e agora eu quero entrar com você, professor, num tema que eu acho extremamente importante, mas que ainda nós vemos muito conflitos de entendimento acerca do assunto, que é direitos humanos. Infelizmente, hoje nós temos enraizado na sociedade uma ideia deturpada que direitos humanos é direito dos humanos, como se fosse uma ferramenta de proteção de bandidos, como é caracterizado o termo, mas quem entende um pouco do assunto, o mínimo, sabe que não é assim de fato. Nós, dentro dos direitos humanos, temos várias vertentes que é trabalhado e a gente quer ouvir um pouco sobre isso, a começar no âmbito criminalista. Você pode estar falando um pouco sobre a sua visão a nível geral, nível Bahia também, e também no nosso município de Itabuna. Nós temos presídio aqui no nosso município. Então, dentro desse contexto de direitos humanos, qual a sua leitura sobre o assunto aqui na cidade, na Bahia e no Brasil? Tentar ser um pouco objetivo, né? No último programa quis contextualizar, mas não impede de durante a entrevista a gente aprofundar. Existem pontos que devemos destacar. Os direitos humanos surgiram em 1948 na França, né? Na época, na Sorbonne, universidade que eu tive uma grande experiência, uma grata felicidade, lá, quando se discutiu, foi justamente porque o mundo vivia em desrespeitos a direitos e garantias mínimas de dignidade da pessoa humana. Ponto. Hoje, um dos maiores pesquisadores de direitos humanos no Brasil é o professor Paulo Borba Casella, um dos meus examinadores da minha tese de doutorado, professor titular de direitos humanos da Universidade de São Paulo, da USP. Então, isso é um ponto. Direitos humanos. Bom, direitos humanos representa um arcabouço de diretrizes legais, direitos e garantias para salvaguardar, tutelar, proteger a dignidade da pessoa humana. Não é simplesmente esse conceito, já falei aqui, né, nos bastidores, eu gosto de trazer pontos de reflexão, de criticar e de concordar. Recentemente, o governador de São Paulo, Dória, ele colocou assim: é preciso fazer valer os direitos humanos para as famílias das vítimas e não dos presos. Não é assim. Direitos humanos, como você bem destacou, Ellen, não deve ser interpretado como um não cumprimento de punibilidade. Quem cometeu um crime tem que ser punido. Agora, você tem que zelar para ele direitos e garantias mínimas, a limpeza, a higiene, essa questão da saúde dos conjuntos penais, né? Nós chamamos presídios, claro, porque a sociedade vê dessa forma, mas a LEP, a Lei de Execuções Penais, já passa a chamar de conjuntos penais, mas unidade prisional, tem a mesma nomenclatura. De maneira que os direitos humanos, ele invade várias vertentes. A educação, dentre várias. Mas como nós estamos falando do sistema criminalista, é importante destacar isso. A Bahia segue o cenário nacional. Os conjuntos penais, as unidades prisionais, né, eles não estão ligados à Secretaria de Segurança Pública. Eles estão ligados à Secretaria de Cidadania, Justiça e Direitos Humanos. Direitos humanos para os apenados não é que eles não devam cumprir as suas penas. Agora, também, eu não vou concordar jamais com tortura a um apenado.
Até porque é responsabilidade civil do Estado zelar pela integridade física daquele apenado. Não é para ter pena, não gosto dessa palavra, ter pena de bandido. Ele vai cumprir. Agora, eu desafio. Em 1723, o mundo conheceu César de Beccaria. Ele escreveu um livro, Ellen, que não virou a página do direito penal, não. Criou um novo livro. O livro era Dos Delitos e das Penas. Esse livro, Beccaria, ele rompe com Hammurabi, ele rompe com o direito canônico, e ele fala assim, a pena, ela deve não somente fazer com que o réu seja punido, como também seja reinserido à sociedade. Que aula! Um homem que falou isso há séculos atrás. E hoje o conceito, século XXI, deturpado. Ele fala isso no século XVIII, e hoje no século XXI as pessoas deturpam o sentido de direitos humanos. Eu só quero destacar bem, ele não é o pai, ele não traz a nomenclatura de direitos humanos. Ele fala de reintegrar o apenado à sociedade. Como também, Ellen, vamos ser sinceros, existem pessoas apenadas que não estão preparadas para uma ressocialização. Eu ia falar um pouco sobre isso, por exemplo, estupradores. Infelizmente, eu não vejo como pessoas aptas para estarem voltando a conviver em sociedade, porque eu já observei, já acompanhei alguns casos, inclusive, de pessoas que foram detidas por conta disso, mas foram soltas e cometeram novamente. Então, a gente está falando de um tipo de crime que penaliza uma vítima em termos não só físicos, mas emocionais, psicológicos, para o resto da vida. Então, infelizmente, se tratando de um estuprador ou de uma pessoa que cometeu aquele crime com vítima, onde levou a óbito realmente, eu não consigo ainda enxergá-los como pessoas prontas para voltarem à sociedade. Mas aí entra um outro detalhe, Eli, só te interrompendo rapidinho, desculpa. Quem comete determinados crimes, como esse, por exemplo, acho que passa pela sociopatia, por uma coisa mais psicológica, que o aprisionado, às vezes, não tem direito também a esse tratamento, né? Já existem prisões psiquiátricas, né? Manicômios judiciários, mas não sei, eu nunca frequentei, nunca fui, não sei como é o tratamento. Não, exatamente. Eu acredito que esse debate é bem enriquecedor. E me remonta à minha atividade na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Existe hoje no Departamento de Polícia a psiquiatria e a psicologia forense. E aí, quando você colocou exatamente, tem pessoas que, antes de se falar em ressocialização, os direitos humanos está em conferir isso que Barbosa destacou. Aquele apenado pode ser doente. Só que no Brasil, a ausência de políticas públicas para lidar com essa população carcerária plural torna uma sensação de impunidade. Se nós agora fizermos uma pesquisa quantitativa nas ruas de Itabuna, dizer assim, fulano foi condenado, mas é doente. As pessoas vão dizer para nós, agora que fez o errado, é doente. Olha, o fato de ser doente não é que é inocente, mas é que tem que ser tratado da maneira como ele é, não é? O manicômio judiciário. Exatamente. Aí, por exemplo, você fala, eu nunca fui. Você nunca foi? Não se sente envergonhado por isso não, Barbosa? Você nunca foi, porque na Bahia nós temos poucos. Nós temos o Juliano Moreira, que na verdade perdeu sua função. Ele não foi concebido para essa realidade. Ele foi concebido para abrigar pessoas ao direito à saúde, pessoas que tenham a questão do seu trauma psíquico. Mas nós temos uma ausência do Estado em poder tratar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser levadas, são doentes mesmo, né? Não entra na minha cabeça se um estuprador de um menor de idade, por exemplo. Né? Então, enfim, mas sei que a gente vai ter tempo para debater mais, mas eu sou a favor, sim, da ressocialização, mas entendemos que existem pessoas que precisam de um tratamento. Se me der a oportunidade, no próximo bloco eu posso comentar, por exemplo, como é que se aplica os direitos humanos à situação daquela apenada Suzane von Richthofen. Então, perfeito. Então, vamos fazer aqui o encerramento desse bloco, nós retornamos já já.
a todos vocês que estão acompanhando o programa Alô Cidade Debate. Vamos continuar aqui a nossa entrevista com o professor, advogado Fábio Santos, onde a gente está falando um pouco sobre direitos humanos e todas as suas vertentes, seus campos de atuação. Ainda voltando para essa questão criminalista, você poder concluir o seu raciocínio dentro desse universo tão complexo. A gente estava pontuando no bloco anterior sobre questões de ressocialização. Existem casos que, como você disse, que você não enxerga uma possibilidade, né? Ou talvez um pouco mais de dificuldade do que outros casos. Então, dentro desse contexto, você pode continuar. Com certeza. Do que a gente destacou, primeiro é uma falta de... é uma certa ignorância por parte de alguns políticos do Brasil, de algumas pessoas, de entender o que são direitos humanos. Né? Na verdade, ficou parecendo que é direitos humanos para humanos direitos. Eu escuto muito isso. E quem é que julga o que é humano direito? A gente fica refém de um outro julgamento. Então, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Vamos levar assim que a gente consegue chegar a um ponto de equilíbrio. Na questão da ressocialização e também atendendo a um questionamento que você me fez sobre a realidade de Itabuna, existem situações que precisam ser tratadas no manicômio judiciário, existem pessoas que precisam realmente identificar, né, se aquela pessoa pratica por maldade, por dolo, por exemplo, várias situações de feminicídio, de violência doméstica. Muitas vezes não é doença, não. É maldade, é atrocidade, é tortura, né? E Barbosa destacou, por exemplo, a questão do sistema punitivo. Eu tenho uma impressão, segundo Bauman, quando escreve sobre a sociedade líquida, que a sociedade ela está carente de ter a efetividade de um cumprimento de leis. Se eu não consigo enxergar uma pessoa pagar pelo que fez, isso me leva automaticamente a uma indução de que a pena de tortura vá resolver o problema. Tipo, eu digo assim, nos Estados Unidos eu tenho a pena de morte em alguns estados, porque lá é uma confederação, diferente do Brasil que é uma federação. A Constituição ela rege todos os estados. E eu tenho um sistema punitivo mais sério. No Brasil eu não tenho essa impunidade, uma corrupção endêmica, as pessoas impunes, então me leva a um discurso do ódio de um presidente da República chegar em rede nacional e dizer que o ideal é castrar, é perseguir. E o mais interessante, ele não pode ser responsabilizado sozinho. Tem pessoas que concordam com isso. Tem pessoas que acabam por concordar de que a punição ela deve desrespeitar aos direitos humanos, no sentido de dignidade da pessoa humana, no sentido de integridade física, porque não conseguiu enxergar, e aí eu também não estou aqui para defender que nós vivemos no égide de um sistema punitivo ideal. Realmente nós temos uma impunidade, agora realmente nós temos uma falta de estrutura para que a pessoa possa cumprir sua pena e ter, que não seja sua ressocialização, mas o cumprimento da sua pena. Dignidade, né? Dignidade. Não, e vou mais, Barbosa, nós não temos vagas. É recorrente no noticiário, conjuntos penais, unidades prisionais superlotadas. Então precisa ter uma política séria. Lógico, o discurso, ainda mais é o que defende a educação. É muito melhor construir escolas do que conjuntos penais. Espera aí, vou falar algo, alguns amigos meus da educação podem me criticar. A realidade brasileira diz que nós temos que construir mais unidades prisionais, sim, e pautadas na ressocialização. Eu quero destacar que hoje se fala muito sobre a unidade prisional ser terceirizada. Aqui em Itabuna é parcial. Né? Isso é o resultado? Olha, pode ser. Não é, o serviço público, hoje, ele tem se rendido muito às privatizações. Isso é um tema até para outra entrevista. Eu tenho dois olhares sobre isso. Às vezes eu penso que é uma acomodada do Estado e se permitir possivelmente para empresas chegarem. E aí eu questiono, como essas empresas participam? Tem fiscalização mesmo? Ou é interesse de um poder público de que um terceirizado entre? E por quê? E quem é aquele terceirizado? Mas é importante destacar
que a ressocialização à luz dos direitos humanos acontece também no Conjunto Penal de Itabuna, já que nós falamos também sobre essa vertente. A Bahia se compromete, por exemplo, está em tramitação, não quero voltar e dizer, olha, o que nós dialogamos naquele dia está efetivo. Mas está em tramitação as vagas do Cine, do Serviço de Intermediação de Mão de Obra na Bahia, para recepcionar os ex-apenados que não conseguem emprego. Ellen, é difícil, eu sei. Você, uma mãe que nos assiste, colocar como babá uma ex-presidiária. Mas eu não posso citar o nome da empresa, eu não posso citar os nomes, mas eu já tive a felicidade, eu considero felicidade, de aqui em Itabuna, como eu estava falando, a paisagem urbana de Itabuna, quando eu olho juridicamente, sociologicamente, eu já tive a oportunidade de estar num restaurante, reencontrar um garçom, estar numa faculdade, reencontrar um aluno, e os dois, em momentos diferentes, falaram assim para mim. Eu lembro do Senhor. Eu dizia, como? O Senhor já foi ao, eles falavam, presídio de Itabuna, fazer uma palestra, porque nós estudávamos lá. Então, eu posso provar que a ressocialização existe. Eu queria registrar, por exemplo, como pesquisador, tenho que dar esses créditos, eu tive a felicidade de orientar um trabalho da professora Adriana Lima, diretora do Colégio Estadual de Itabuna, de repente pode ser uma das convidadas aqui, e nós investigamos esse direito à educação no Conjunto Penal de Itabuna. Nós observamos que os alunos que participam disso são várias vertentes. Uma porque tem o regime de pena, pode ser diminuído, é fato, mas a grande maioria porque queria mudar sua forma de ver o mundo, pagar pelo que fez e ser reinserido na sociedade. Outra coisa que a gente tem que pensar. Minha amiga, eu não tenho como falar de direitos humanos com a família da vítima. Porque assim, se fazem um mal a um ente familiar meu, juridicamente eu estou impedido e suspeito de julgar e de falar sobre, não é verdade? Mas genericamente a sociedade precisa ter uma definição clara do que é política pública de inclusão de direitos humanos. E o mais importante, diferente de política governamental, que é passageira, que é de um mandato. Tem que ser uma política pública sólida, um pacto que possa reverberar em políticas públicas sérias de inclusão aos apenados à luz dos direitos humanos, com o objetivo da ressocialização. Nós vamos encerrar esse bloco novamente, voltando já aqui com o professor Fábio. Voltamos novamente para esse último bloco, falando aqui ainda, concluindo a nossa linha de raciocínio sobre direitos humanos. A gente falou sobre algumas questões que assustam em relação ao assunto e fazem com que as pessoas tenham uma visão um pouco distorcida do real significado dos direitos humanos. Inclusive, Ellen, desculpa eu te interromper aqui, eu queria participar desse papo nessa pergunta aí, porque eu queria incluir, mesmo que seja rápido, en passant, sem seu comentário, mas assim, a minha opinião particular, enquanto jornalista também, eu emito essa opinião aqui porque eu acho que a gente representa também a opinião pública, né, em parte, e a questão do salário, né, da ajuda ao presidiário, né, que assim, não é para todos os presidiários, é para aquele que trabalhava, cometeu o crime e a família ficou desassistida. Então eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, que faz parte também dos direitos humanos. Né? Ok, eu tenho meus posicionamentos. Eu não sou contra a Barbosa, assim, mas acredito que é carente em outras áreas. Por exemplo, um pai de família, tudo bem, que me assiste pode dizer, ele tinha que olhar antes de cometer o crime, mas assim, possa ser que tenha naquela família um pai que está preso e uma mãe que às vezes não concordava com aquele mundo do crime, um filho que precisa de uma educação, de uma saúde digna e que precisa de um auxílio com base no que ele tinha de remuneração para ajudá-lo. Agora, essas bolsas, essas políticas de inclusão no Brasil realmente precisam ser devidamente fiscalizadas, devidamente assim, mensuradas, ter um certo critério. Como também o que ganha muita força, que a gente estava conversando aqui no intervalo, é a questão da família da vítima. Sim, um pai de família também pode ter morrido.
E quem vai dar o sustento a essa viúva até que o auxílio previdenciário, se tiver direito ou não, e se não tiver? Então, realmente, a política pública de inclusão à luz dos direitos humanos não deve olhar só um lado. Concordo com você nesse sentido. Nós estamos carentes, como Ellen acrescentou e compreendeu a mensagem, a minha denúncia aí, obrigado pelo programa, de dizer, é preciso ter uma definição clara do que é direitos humanos e, a partir daí, ter definições bem claras e objetivas de políticas públicas de inclusão à luz dos direitos humanos. Ainda puxando isso, eu compreendo que, quando se trata de direitos humanos, a gente tem que avaliar caso a caso. A gente tem que avaliar os casos isolados, de forma isolada, porque os direitos humanos é algo super válido, é algo que tem que existir sim, mas a gente tem que avaliar os casos de forma única, porque cada caso é um caso, cada situação de crime é uma realidade. Existe um grupo de pessoas envolvidas, então não adianta a gente também só jogar direitos humanos e abraçar todos da mesma forma, porque infelizmente... Mas infelizmente perante a lei tem que ser para todos, né? Não dá para isolar caso a caso, é difícil, né? É porque eu me vejo muito como mulher, e alguns casos que eu acompanho de mulheres que são estupradas, e a gente tem aquele sentimento de revolta tão grande que a gente não consegue separar a nossa raiva, nossa fúria com relação ao assunto, de ver que aquele indivíduo que cometeu isso vai ter direito a algum tipo de benefício, de ser bem tratado, porque é uma realidade. Nosso sentimento, quando a gente vê um caso desse, não é positivo com relação àquela pessoa que cometeu esse ato. Então, eu gosto de enxergar os direitos humanos, eu queria que ele fosse um pouco mais... avaliasse os casos de forma muito isolada, não abraçasse a todos com a mesma intensidade. Eu acho que tem que se fazer uma análise. Justo, né, ao olho da justiça, da lei, né, do humano, já que é humano, tem que ser de forma igual, né, para todos. Mas aí eu entendo esse lado da revolta da mulher, e é um crime realmente bárbaro, mas a lei da justiça, todos os crimes são bárbaros, né? Todos os crimes são errados, todos os crimes são crimes, então... Eu me permita, assim, agora, do direito, da filosofia e da pedagogia e um pouco para a arte, eu gosto de música. E eu estava avaliando o samba enredo, a letra da Mangueira esse ano. E eles vão para Sapucaí contar a história que a mídia não conta, a história que a justiça não conta. E eles levam para Sapucaí, pelo menos eu posso falar como proposta, porque o desfile ainda não aconteceu, não sei se vou assistir, mas quero ver. Fazer esse programa na sexta-feira, então o carnaval ainda está acontecendo. O desfile vai falar da morte de Marielle, porque tem esse lado também. Não quero que os telespectadores fiquem pensando que eu estou aqui defendendo bandido, sabe? Mas eu defendo um real esclarecimento do que é direitos humanos. Mas nessa vertente do que ela fala do ser mulher, eu acredito que ela vai ter muita, e a gente pode voltar aqui para comentar isso, porque o assassinato de Marielle Franco, para mim, não só para mim, para a sociedade brasileira, não sei se ela consegue enxergar dessa maneira, aquilo foi um crime bárbaro, hediondo, sabe? Foi um calar a boca, desculpa a expressão, não só de uma mulher, mas de um grupo, de uma ideologia. Né? E você vê que a Beija-Flor, ano passado, trouxe Ó Pátria Amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Né? O Carnaval tem essa parte de denunciativa. E, recentemente, agora a Mangueira vai falar sobre o Brasil com suas Marias e Marielles, né? Que ficam a impunidade. Uma mulher que ia para defender. Eu sei que quem me assiste. Mas ela era envolvida com não sei o quê. Foi provado? E se fosse? Daria o direito dela morrer daquela forma? Algumas pessoas não sabem sobre o caso da Marielle, que ela tinha grupos específicos para dar suporte a famílias de policiais que morreram em serviço. Sim. Quer dizer, então olha que exemplo de direitos humanos. Vai totalmente contra todo esse discurso de que Marielle era envolvida com bandido. Mas peraí, ela tinha um grupo que ela e ainda dava que suporte. Fosse, né? É isso que eu falei, porque é um crime bárbaro, não deixa de ser bárbaro por conta de que ela era isso ou era aquilo, né?
Eu sei que Barbosa também, pelo tempo, quer ouvir uma contribuição dos direitos humanos lá da França, né? Eu queria até que você falasse você falou muito rápido aí sobre a sua experiência em Sorbonne, né? Fala rapidinho. Olha, na verdade, durante o doutorado você tem a possibilidade de fazer um doutorado sanduíche. Essa nomenclatura é o intercâmbio do seu doutorado. No mestrado eu fiz esse intercâmbio, fui a Portugal, onde eu levei os estudos do direito à cidade, então eu desdobrei para uma pesquisa que eu fiz com o Rio São Francisco. Eu fiquei apaixonado pelo Rio São Francisco. E quando eu fui fazer uma pesquisa na Univasf, na Universidade do Vale do São Francisco. E aí eu fui à cidade do Porto, lá na Universidade Portucalense, e nós estudamos o Rio Douro, os cuidados que se tinham com aquele rio. Depois o Rio Sena, no Sorbonne. Só que, mais precisamente, na Sorbonne, minha contribuição foi com direitos humanos. Eu estive na Sorbonne para falar foi difícil. Posso falar para os telespectadores. Foi uma das maiores, o maior desafio da minha vida. Falar em francês o direito, né? Droit de développement de barriga de empurrão. Então, foi um grande desafio. Falar dos direitos humanos e da cultura de paz em francês na universidade onde participou significativamente há 70 anos atrás da Declaração Universal dos Direitos Humanos para os grandes nomes dos direitos humanos do mundo. Foi um grande desafio, enfim, mas nós falamos sobre a cultura de paz no Brasil, que reverbera, olha eu voltando, para uma educação para a paz, pautada na diversidade, na inclusão. Hoje, como é que as instituições, olha eu voltando, como é que as instituições de ensino superior estão preparadas para lidar com os alunos transgêneros? E por que falar em diversidade é só questões sexuais? Existem diversidades de comportamentos religiosos, divergências político-partidárias, culturas diferentes. Então é o D da diversidade, é o D do diálogo, é o D dos direitos humanos, é a cultura de paz. Vamos então, vamos trazê-lo aqui novamente no outro momento para a gente falar sobre a questão de inclusão. A gente fez 1 hora com ele, né? Dois programas de 30 minutos e ainda foi pouco. Ainda foi pouco. A gente precisa debater mais esses temas aqui, porque isso é informação também para o nosso telespectador, Sim. Isso é bacana. E mostrar que Itabuna tem pérolas, né? Tem pedras preciosas como você, né? Que brilham, e a gente precisa mostrar mais isso aqui. Isso é importante para a gente ver que Itabuna tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa de valor. E a gente quer mostrar isso, né? A gente quer mostrar as coisas boas de Itabuna. Bom, só para finalizar, você fez um trabalho sobre o Rio São Francisco, só dar essa informação ao público aqui, o Rio São Francisco está ameaçado, hein? Porque aquele minério que caiu no rio lá de Minas Gerais, ele vai desaguar no São Francisco, né? E segundo a última medição, já passou de mais de 700 quilômetros de invasão do minério pesado. Mas eu queria lhe agradecer mais uma vez, professor Fábio, né, de vir aqui no programa e venha outras vezes contribuir. A porta estará sempre aberta aqui para você, para todo mundo que tiver algo para acrescentar, de verdade. E parabenizar você, Eli, pela sua estreia hoje aqui na TV. Obrigada. Eu fico muito feliz. Eu acredito que foi um convite. Eu resido em Salvador, trabalho aqui de um dia na semana, mas eu fico muito feliz com a lembrança e sempre que puder estarei aquque sim. É isso aí. Tá certo. Parabéns para a faculdade de Itabuna também, a Santo Agostinho, que ganha, né, uma competência como essa aí, como professor, os alunos, ganha o município. E é isso, gente. Então, agradeço a todos vocês por terem acompanhado aqui o programa. Estarei aqui agora com vocês toda semana, ainda aprendendo, ainda começando, mas é com muito prazer, com muita paixão que eu faço isso. Acho que isso é importante, tudo aquilo que a gente coloca dedicação, que a gente coloca carinho de verdade, cuidado, a gente faz realmente acontecer da forma certa. Então, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.